Olá, pessoal! Meu nome é Josélia Toledo, eu sou naturopata e terapeuta sistêmica e nós vamos fazer uma live sobre leucemia. A Gisele pediu para que eu fosse me apresentando nos primeiros 5 minutos, para não ficar aquele silêncio que todo mundo acaba cansando e caindo fora, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho nesses 5 minutos, enquanto os consultores vão compartilhando, tá bom? Então, eu trabalho com várias terapias integrativas. Por exemplo, a ortomolecular. Ortomolecular é um nome que não é muito conhecido, por isso eu quero falar para vocês o que é o ortomolecular. Orto significa corrigir e molecular, óbvio, da molécula, né? Então, ortomolecular é uma correção das moléculas do organismo. Como que nós fazemos isso? Através de suplementação, de desintoxicação, desverminação, através de várias técnicas que podem ser usadas como vitaminas, homeopatia, fitoterapia, apiterapia, que é a terapia derivada dos produtos da abelha, que é bem interessante. Estou até fazendo uma série aí de videozinhos sobre os produtos da abelha, bem interessante, depois você dá uma procuradinha, que você vai encontrar, você vai achar interessante. E também a parte emocional, a parte de terapias, de psicoterapias, na verdade. Eu trabalho com terapia sistêmica, então entra a constelação familiar, entra algumas técnicas diferentes para fazer uma programação neurolinguística, algumas coisas de hipnose. Enfim, a gente trabalha com um monte de técnica, reúne tudo isso. Isso são terapias integrativas e geralmente é chamada de terapias ortomolecular, tá? Então, ortomoleculares, desde lá da tirar, né? Arrumar e colocar, são 3 pilares. Então, primeiro tira tudo aquilo que não presta, faz o detox, desverminação, aí arruma o que tá ruim no organismo, arruma a biose intestinal, arruma, né, a parte da cabeça também, e daí suplementa. Isso não é assim em partes, tá? Não são degraus, são pilares. Então, a gente pode fazer tudo isso ao mesmo tempo, tá? Então, eu trabalho da seguinte forma: eu trabalho pela internet, faço chamadas de vídeo e também atendo no consultório que fica em Tijucas do Sul. A minha clínica fica em Tijucas do Sul, Paraná, tá? Porque tem Tijucas do Sul em Santa Catarina também. Fica pertinho aqui, entre Curitiba e Guaratuba. Então, quando a pessoa tá indo para a praia de Curitiba, ela passa aqui dentro da minha cidade, tá? Nos intervalos das consultas, do atendimento do consultório, da clínica e das chamadas de vídeo, eu costumo estar no WhatsApp para esclarecer as dúvidas dos pacientes que usam fósforo, que usam a fósforo AEP, que usam a New Life, que fazem suplementação, ou outras dúvidas. Às vezes a pessoa não é um paciente oncológico, não é familiar de um paciente oncológico, tem lá uma artrose, uma alergia, me chama no WhatsApp, e conforme o meu tempo, eu vou atendendo a demanda, tá? Então, isso é praticamente assim uma missão de vida que eu tenho, de ir respondendo as dúvidas das pessoas pelo WhatsApp, porque eu já fui paciente oncológico há 12 anos atrás, quase 13, eu tive câncer, graças a Deus estou remida, estou muito bem, mas eu sei como é desesperador isso, eu sei como a gente fica cheio de dúvida e a gente precisa de uma fonte confiável para ter esse esclarecimento, tá? Então, precisando, chama lá no WhatsApp, eu vou respondendo conforme eu posso, mas eu sempre respondo, tá? Se eu demorar lá mais do que um dia para te responder, você grita lá de novo, porque é sinal que a tua mensagem se perdeu, porque tem muita mensagem, tá? Meu WhatsApp é 41995933223, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a leucemia, tá? Leucemia é o câncer mais comum em crianças. Eu não sei se você acompanhou, até eu fiz um videozinho aí sobre os sintomas do câncer infantil, e um dos videozinhos que eu coloquei lá no TikTok é sobre leucemia, tá? Então, ele é o câncer mais comum em crianças e bebês. A leucemia, ela é uma doença dos glóbulos brancos. Geralmente,
é de origem desconhecida, tá? Mas tem teorias assim muito aceitáveis que pode ser genético. Não é passado do pai e da mãe para o filho, mas dos tios e dos primos acaba tendo ali uma tendência maior a ter a leucemia quando já tem casos na família, tá? Depois, na hora que eu for falar sobre a doação de medula óssea, vocês vão entender melhor esse lance aí de ter essa propensão quando tem caso de hereditariedade, tá? Então, a principal característica da leucemia é o acúmulo de células doentes na medula óssea. O que vai acontecendo? Conforme as células boas vão morrendo, elas vão sendo substituídas por células que não são normais, que não estão saudáveis, tá? Então, como a gente já viu, o sangue tem dois tipos de população, né? Vou dizer assim, dois tipos. Que daí tem as plaquetas, mas as plaquetas, a gente já conversou sobre elas, né? Então, tem as células brancas, que são os leucócitos, e as células vermelhas, que são as hemácias, os eritrócitos, que a gente falou no vídeo sobre anemia, que foi o vídeo da semana passada, né? E daí tem as plaquetas. As plaquetas, elas são os pedacinhos de célula, por isso que eu disse dois tipos de população. Porque as plaquetas, na verdade, elas não são células, elas são pedaços de um tipo de célula que também faz parte do sangue, tá? Então, por isso que eu falei duas. E daí tem, lógico, o componente aquoso, que é o plasma do sangue, tá bom? Então, a leucemia, ela ataca as células brancas do sangue, os leucócitos, entendeu? Então, no hemograma vai aparecer primeiro lá no primeiro parágrafo, já alguma coisa que não esteja bem equilibrada ali, porque, como foi perguntado na live passada, se leucemia era um tipo de anemia. E eu falei sim e não, eu falei, vamos esclarecer melhor isso. E aí falei de fazer uma live somente sobre leucemia para esclarecer isso. Por quê? Quando já tem a parte dos leucócitos, que é o segundo parágrafo do hemograma, a série branca, já está desequilibrado, acontece que também a série vermelha não vai ficar legal. Então, geralmente já aparece na série vermelha algum distúrbio. Às vezes não, tá? Então, o que vai acontecer? A primeira suspeita da doença é quando aparece no hemograma que não tá legal, tá? Aí vai fazer um exame, um médico especialista, porque isso é muito delicado. Então, não vai ser um clínico geral que vai fazer esse diagnóstico. Não vai ser o terapeuta que vai fazer esse diagnóstico. Não vai ser a nutricionista que vai fazer esse diagnóstico. Precisa de um exame mais detalhado, mais aprimorado, que se chama imunofenotipagem. Tá? Ó, que palavrão, tá? Que é feito daí um exame da medula óssea para ter a confirmação, tá? Então, lembrando que na série, no hemograma tem a série vermelha e a série branca, tá? Então, a leucemia, ela acomete a série branca, porém, é muito comum que de regras, tá? Voltou, acho, né? Se tinha caído, voltou. Não sei como é que tá a minha internet, porque tá chovendo aqui em Tijucas, aí quando chove fica complicado mesmo, tá? Então, um hematologista... deixa eu ver aqui que eu meio que me perdi, né? Deixa eu me achar. Para um hematologista que tenha bastante experiência, ele pode até diagnosticar uma leucemia mieloide crônica, né? Ou uma leucemia linfóide crônica somente olhando o hemograma. Mas isso o cara tem que ser muito expert, por isso precisa fazer o exame da medula para ter certeza, tá? Então, não dá para fechar um diagnóstico sem um estudo da medula. Então, de repente, se você foi lá... Olha lá, ó, interessante, depois a gente vai falar, tá, Vera? O câncer no rim, o câncer no fígado, o câncer... onde seja... ele só vai aparecer no hemograma, Vera, quando tiver um caso muito sério já. Nós estamos falando de um caso específico de leucemia,
tá? Então, cada tipo de câncer tem os seus sintomas diferentes. Então, para aparecer alguma coisa ruim no hemograma, no caso de câncer de rim, é quando já tá bem ruim mesmo. Por isso que a gente tem que ficar de olho no sintoma, no que o nosso organismo tá falando pra gente, e fazer sempre exames de rotina que não são só o hemograma, né? No caso aí, às vezes a pessoa tá com câncer no rim e ela tem creatinina, ureia, tudo normalzinho. E então, daí, sente sintomas, vai fazer uma investigação de exame de imagem mais aprimorado, aí acaba diagnosticando um tumor no rim. O tumor no rim, ele é silencioso mesmo, é bem perigoso porque ele é silencioso. Voltando para a leucemia, tá? Então, não dá para fazer um diagnóstico baseando somente no hemograma, porque pode ter infecções também que bagunçam toda ali a série branca do organismo. Uma coisa importante, gente, de vocês saberem, marca aí quem é mãe, quem é vó, lembra disso, e você a partir de agora faz isso. Todos os seus hemogramas, guarda. O hemograma do bebê, ele fez um hemograma lá quando ele tinha 4 meses de idade, ele vai valer para quando ele tiver 36 anos de idade, tá? Por quê? O sistema imunológico, quando ele tá legal, ele não tem muita variação durante a vida, tá? Então, a parte branca ali do hemograma é uma ferramenta preciosíssima hoje já. Então, daqui 5, 10 anos vai ser muito mais importante ter esses hemogramas guardados, tá? Então, hemograma é um negócio que não joga fora, guarda, tá? Tá, vamos lá. Então, voltando, vamos entender os leucócitos um pouquinho. Aonde os leucócitos nascem? Eles nascem granulócitos, monócitos, na medula óssea, tá? Os linfócitos e os plasmócitos, eles nascem tanto na medula óssea, como os monócitos e os granulócitos, mas também eles podem nascer, eles nascem também um pouco em órgãos linfóides. O que são órgãos linfóides? O baço, linfonodos, as tonsilas. Então, tem uns outros lugares que também nascem esses leucócitos, tá? No hemograma, a gente vê as referências lá de leucócitos e depois tudo embaixo descrito o tipo de pessoa que ele é. É igualzinho à parte das hemácias, tá? Então, primeiro fala, a grosso modo, dos leucócitos e depois vai falando quem são. Nas hemácias fala quantidade de hemácia, quantidade de núcleos de hemoglobina e como elas estão. Então, é mais ou menos a mesma coisa, porque na série branca vai dizer os leucócitos e daí a funcionabilidade de cada um deles, tá? Então, quem são eles? Na leucemia mieloide e na leucemia linfóide, que são as mais comuns, tá? Tem 3 principais elementos que podem aparecer ali no hemograma, tá? A hemoglobina e as plaquetas. E aí, a presença de blastos. Então, olha lá no teu hemograma, na série branca tem os blastos. Então, isso daí aparece meio bagunçado. Aí, a gente já sabe que é esses 2 tipos de leucemia suspeitas. Como eu disse, precisa uma investigação bem aprimorada para falar alguma coisa, tá? Então, caso o resultado do hemograma já indique lá um nível de hemoglobina baixo, né? Então, tem uma anemia. Plaquetas baixas, tá? Lá, menor do que 100 mil por milímetros cúbicos, tá? E mais de 20% de blastos, então já a pessoa tem que o médico ficar esperto para ir fazer uma investigação mais aprimorada, tá? Então, a leucemia, ela aparece, sim, no hemograma, com ali as referências bagunçadas, tá? Mas precisa uma investigação bem completa, porque muita coisa pode ser feita. Então, vai ser feito um hemograma, vai fazer exame de alteração genética, vai fazer exame de sangue periférico, vai fazer biópsia da medula, para daí poder ter um diagnóstico. Então, não é assim, né? Quando o Ícaros era pequenininho, olha a minha situação, se não foi assim o cúmulo dos absurdos, aquela história de urubu de cima cagar no de baixo, né? Porque
eu estava em tratamento do câncer, eu tive câncer na coluna, e o Ícaros tinha meses. Quando eu descobri que o Ícaros estava... eu descobri que eu estava com câncer, o Ícaros tinha 4 meses. Então, eu estava, assim, nesse processo de tratamento, eu não lembro bem quantos meses ele tinha, e como ele nasceu com problema na tireoide, ele fazia exame de sangue todos os meses. E ele foi fazer o exame de sangue e deu lá alterado. E na época eu não entendia muito bem ainda de exames, de análise de exames laboratoriais. Então, para mim, né, tava em grego. E o médico do postinho olhou e encaminhou ele para um oncologista, dizendo que ele estava com suspeita de leucemia. Imagina, gente, a minha situação. Eu em tratamento do câncer e o abençoado do pediatra manda eu levar a criança no oncologista com suspeita de leucemia. Quando o oncologista pediátrico olhou o exame, ele ficou louco da vida, ele ficou muito bravo. Ele falou, pelo amor de Deus, mãe. Daí minha irmã estava junto, minha irmã falou assim, ela tá bem nervosa, porque eu já estava chorando, né? Antes, né, de entrar no consultório, eu já estava chorando. Aí a minha irmã falou, ela tá nervosa, porque ela tá se tratando de um câncer, e daí agora essa suspeita na criança, tal, ela tá muito nervosa. E aí o médico ficou louco da vida, ele falou assim, que irresponsável esse médico, porque como que ele fala uma coisa disso pra você, não tem nada a ver, falou que não tinha nada a ver. Eu acredito hoje, né, que eu entendo um pouco melhor, eu acho que a maior suspeita do médico foi porque o Ícaros tem as veiazinhas, né, os vasinhos do rosto bem visível, desde bebezinho até hoje. Então ele tem, né, as petequias ali bem visíveis. E eu acredito que ele, juntando ali com os leucócitos, que deve ter dado alterado por causa do hipotireoidismo, ele juntou isso e ele achou que deveria fazer uma investigação. Tudo bem, né? Melhor investigar do que não investigar. Só que ele não precisava ter me dado esse susto deste tamanho, né? Então, não é só o hemograma que vai poder dar algum diagnóstico, tá? Lembrando, gente, acende todas as luzinhas, que esse vídeo é somente informativo, tá? Então, você não pode falar assim, a Jo falou das petequias, então eu já fiquei aqui apavorado, tal, blá, 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 tem esse sintoma, tem aquele sintoma de leucemia, né? Cansaço, febrinha, aquela febre que vem e vai e tal, tudo isso, ele é um sintoma de leucemia, tá? Obrigada, Flávia. Flávia lá dizendo que é fã. Obrigada, Flávia. Também sou fã da Flávia. Pensa numa menina esforçada, né? Aí uma grande terapeuta nascendo assim, de uma forma best mesmo, né? Parabéns, Flávia. Então, gente, é só informativo. Então, você não vai sair aí desesperado porque a tua criança tem algum sintoma de leucemia. Não é o fisioterapeuta, não é a Nutri, não é o terapeuta integrativo que vai fazer, não é nem o médico que vai fazer esse diagnóstico, tá? Então, quem tá capacitado é um especialista em sangue, tá? O hematologista, que vai fazer depois todo o trabalho de investigação, tá? Nós avaliamos e encaminhamos para acompanhar. Então, se a gente recebe lá no consultório um paciente que esteja, a gente até olha o hemograma, vê que tá ali suspeito e tal, a gente vai fazer o quê? A gente vai encaminhar, a gente vai mandar para que seja investigado isso, tá ok? Então, a gente não faz. Nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta integrativo, esse povo não faz diagnóstico, nós fazemos a avaliação, tá? Mas, às vezes, a gente recebe já o diagnóstico do médico pronto. A pessoa já chega com o diagnóstico de leucemia. Aí nós fazemos mais todas as nossas avaliações, porque, por exemplo, quem trabalha com aparelho de biorressonância quântica vai ver os desequilíbrios, o que está faltando, como é que tá. A pessoa que trabalha com psicoterapia vai ver da onde veio, vai puxar a raiz da doença para poder trabalhar, entendeu? Então, a gente, para tratar, para avaliar, para ter algum sucesso com um paciente com leucemia, nós precisamos estar completamente integrados a
ao médico, tá? Ai, Jô, que chato isso. Eu sou terapeuta, eu sou nutricionista, eu sou fisioterapeuta e eu mesmo quero fazer esse diagnóstico porque eu tenho capacidade para isso. Não, você não vai fazer, você não pode fazer, entendeu? Então, você quer fazer diagnóstico, vai fazer medicina. Vai se especializar naquilo que você quer fazer, tá? Estudou fisioterapia, nutricionista, naturopatia, vai fazer o que tá dentro do seu quadrado, cada um no seu quadrado, tá? Então, eu tô falando isso, gente, porque eu conversei ainda essa semana, não, minto, a semana passada, com uma pessoa que foi em um terapeuta integrativo e o terapeuta disse que ela estava com leucemia, fez a mesma AUE que aconteceu na minha cabeça quando o Ícaros era pequeno, fez na cabeça da pessoa dizendo que ela estava com leucemia, tá? Então, por isso que eu tô aqui tão indignada falando isso, tá? Então, como acontece do paciente abrir o exame antes do médico, né? E o paciente tem esse direito e já traz para o terapeuta, às vezes, antes de levar no médico, tem que ter bastante cuidado com isso, tá bom? Então, o profissional, outro profissional, um detalhe importante que tem bastante terapeuta que vai ver esse vídeo. Outro profissional que não seja aquele que pediu, por exemplo, se eu pedir um hemograma, e aí, em vez do paciente vir primeiro em mim, ele vai primeiro no fisioterapeuta, com o exame lacradinho, e o fisioterapeuta abre esse exame para olhar, ele está faltando com ética, tá? Agora, se o exame já vem aberto, aí é outros 15. Quem abriu foi o paciente, é direito dele, o exame é dele. Então, a gente não abre um exame que não seja a gente que pediu, tá? Enquanto profissional, ok? Mas se entregou aberto, a gente vai olhar e bora lá, né? Vamos encaminhar se a gente vê que tá com alguma coisa que não está na nossa alçada, tá? Então, deixa eu ver aqui, que eu me perdi um pouquinho, tá, então voltando lá, né, a situação da família, dos pais. Então, primeiro, vamos lembrar que, embora a leucemia seja a doença que mais assusta os pais, quando se fala em câncer de criança e de adolescente, a cura em criança e adolescente é muito, muito, muito alta, tá? Mesmo sem o transplante. No adulto é um pouquinho mais complicado, mas é mais raro também o adulto ter leucemia, tá? Então, talvez esses dados que apresentem aí pra gente não seja assim tão fiel, porque o adulto tem menos leucemia mesmo, tá? Então, lá, vamos ver os sintomas, vamos voltar lá e ver os sintomas. Então, os sintomas podem ser confundidos com uma gripe comum, com um resfriado, tá? Então, deu a febre, dor na articulação, mancha roxa, pontinho ou vasinhos visíveis no rosto, cansaço, as ínguas, né, os nódulos na virilha, atrás do pescoço, né, embaixo do braço, nas axilas. Aquilo deu e passou rapidão, tudo bem, era só uma virose. Mas persistiu por mais de 10 dias, aí tem que correr investigar, tá, gente? Dor de garganta, embora não seja um sintoma de leucemia, quando a pessoa esquenta muito por causa da febre, é normal a amígdala reagir. Então, aquela dor de garganta também acaba sendo um sintoma a ser investigado, tá? Infecções frequentes de bexiga de urina também tem que ser investigado, tá? Então, eu já recebi paciente que fala assim, ai meu Deus, eu vivo com cistite. Aí passa um tempo, ou né, até foi diagnosticado mesmo, teve um caso que ela tinha uma cistite reincidente, vivia inflamado, e daí foi fazer uma investigação mais aprofundada, até fui eu que pedi que fosse fazer, e aí era leucemia, tá? Então, infecções recorrentes têm que ser investigadas, tá? Então, esses são os principais sintomas, principalmente o cansaço, tá? Então, aquela fadiga crônica sempre tem que ser investigada com carinho, gente, porque
a fadiga crônica, embora as pessoas acabem pensando assim, é porque eu trabalho muito mesmo, é porque eu não tenho parada, tal, é muita coisa na minha cabeça, e por isso que eu vivo cansada. Não, fadiga crônica não é uma coisa normal. Tá, você tá cansado, você dormiu 8 horas, você tem que acordar restaurado. Você desinflama durante a noite. Se durante esse período de sono a pessoa não desinflama, é porque tem alguma coisa errada. Então ela acorda daí dolorida, cansada, né? Sem vontade de começar o dia. Tem que ver aí que tem alguma coisa errada, tá? Então, tá. O transplante de medula, ele é um dos tratamentos para a leucemia, tá? Mas não é bolinho não conseguir uma medula para transplante. Então, existem 2 tipos de transplante. Quando dá para ser feito o autotransplante, que não são, nem sempre é uma opção, nem sempre é possível ser feito o autotransplante, ele é feito do próprio doador, e daí é mais fácil, porque retira a medula do paciente, trata a medula em laboratório, tá? Vai ensinar as células a se comportarem de forma diferente. Enquanto isso, o paciente vai estar lá tendo seu sistema imunológico destruído, tá? Zerado, com sessões de quimioterapia, rádio e outras substâncias, tá? Para que não haja a rejeição quando voltar esse sistema imunológico diferente. Aí vai reintroduzir, né, o sistema imunológico, vamos dizer assim, treinado. E se pegar a medula, pegar quer dizer que o organismo aceitou, tá? Se pegar a medula, aí é só alegria e vida que segue, porque daí houve uma transformação do sistema imunológico e daí beleza, tá? Não tendo essa opção de autotransplante, vai precisar de um doador compatível, tá? Que seria praticamente um gêmeo do sistema imunológico, entende? Então, esse doador é bem difícil de encontrar, exatamente por isso, porque tem que ser praticamente um gêmeo do sistema imunológico, tá? Por isso que eu falei lá que tem uma ideia de que a leucemia seja genética, porque esse sistema imunológico muito parecido pode ter os mesmos problemas, tá? A mesma coisa na hora do transplante, do doador de transplante, geralmente é alguém da família. Pai e mãe geralmente não é. Por quê? Quando você nasce, você tem 50% mamãe, 50% papai, biologicamente, não é? Então, esses dois, eles já não podem serem gêmeos do teu sistema imunológico, porque você é a junção dos dois. Então, geralmente, pai e mãe, assim, é muito, 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 pode acontecer, mas assim, é raríssimo, raríssimo, raríssimo que seja compatível. Irmão tem uma grande chance de ser compatível, tanto que tem gente que engravida para ir ter uma medula compatível para transplante do filho, né, no filho. Agora, existem técnicas até que faz com que, assim, por exemplo, faz lá uma inseminação artificial. Aí, vamos supor que 6 embriõezinhos, 6 embriões não, 6, vou colocar germinação, tá? 6 germinações deram certo. Dessas 6 germinações, vai ser analisado aquelas sementinhas, que eu não vou chamar de embrião, né? Porque senão vai ficar meio estranho. E vai ver lá qual que é compatível com a criança que já existe com o irmão. E aí é implantado no útero aquele que é compatível, ou aqueles que são compatíveis. Então, a ciência já chegou a esse ponto. Aí tem a parte psicológica, a parte emocional, né? Que alguns psicólogos, alguns terapeutas questionam sobre: é correto você ter um filho para salvar o outro? É correto você ter um filho que nasça sabendo que ele nasceu não pelo excesso de amor dos pais por ele, mas por excesso de amor dos pais pelo irmão? Ô Jefferson Santiago, que bom que você veio hoje de novo, tá? Eu tenho dificuldade para falar esse nome, né? Tá, então,
os irmãos, os primos, os tios, é mais provável que tenham a medula compatível, tá? Aí, se não... Deixa eu fazer aqui um exemplo que eu estava explicando hoje para Camila e eu vou explicar para você. Então, assim, ó, o pai é a batata, a mãe é a manteiga, você é o pirê de batata, entendeu? Então, você não é nem batata e nem manteiga, você é purê de batata, né? Purê que a gente fala aqui em Tijucas. O purê de batata. Então, por isso que é bem difícil que o pai e a mãe sejam compatíveis para ser doador de medula do filho, tá? É por esse motivo, porque o ser que nasceu ali do purê e da manteiga já é uma mistura dos dois, tá? Então, não dá certo. Quando não tem, eu já vi casos, tá? Não tem mais solução, a pessoa já fez todo tipo de tentativa, todos os protocolos, não tem mais jeito, aquela leucemia vai levar a pessoa embora. E aí dá para tentar uma medula de 80% compatível, que às vezes pode acontecer numa louca danada que um dos pais seja 80% compatível, mas é raríssimo, tá? Então, eu não sei da onde que veio essa história de que a porcentagem de sucesso de um transplante de 80% é superior ao viver 5 anos com a leucemia, tá? Quem falou isso para mim uma vez foi a doutora Gabriela, que é uma médica que eu confio muito, que trabalha com campanhas de doação de medula e tal. Mas eu não sei de onde que ela tirou esse dado, não tenho para falar para vocês. E ela falou também que as chances de um primo ser compatível é muito maior do que um irmão ser compatível. Então, ela falava pra gente aqui em Tijucas que todo mundo é primo de todo mundo, para que a gente recolhesse as famílias inteiras para fazer o cadastro do doador de medula, que se aparecesse algum problema na família, toda essa gentaiada, que todo mundo é parente de todo mundo aqui, teria grandes chances de ser compatível, tá? Mas tem caso de a medula estar fora da família, lá do outro lado do Brasil, lá do outro lado do mundo, que nem a gente teve aqui um caso de uma mocinha aqui em Tijucas, que o doador dela era fora do Brasil, tá? Então, é bem importante, gente, o cadastro de doadores de medula. Por quê? Assim como a medula pode estar dentro da família, pode estar em outro país. E esse cadastro vai fazer com que seja encontrado a medula para a pessoa, tá? O que não é fácil. Infelizmente não é fácil. Por isso que tem tanta campanha. Por isso que é tão importante, tá? Ah, Jo, então que legal. Eu vou lá e vou me cadastrar como doador de medula. Como é que eu faço? Então, tem alguns critérios, tá? Primeiro, Santiago, é seguir a Jo e ser fã da Jo. Brincadeira, né? Obrigado, Santiago. Então, vamos chamar Santiago, que assim fica, né, mais tranquilex. Tá, ter entre 18 e 55 anos de idade, tá? Com a permissão do pai, com 16 já pode se cadastrar. Tem que estar em bom estado geral de saúde quando for fazer o cadastro, tá? Não ter doenças infecciosas ou incapacitantes, por exemplo, tem diabetes, não pode. Tá com Covid, não pode, entendeu? Então, não pode estar doente no ato do cadastro. Não pode apresentar doenças neoplásicas. Então, assim, ó, quem tem ou já teve tumores, né? No caso, câncer tem, porque câncer é doença crônica. Então, não pode ser doador de medula. Quem tem doenças hematológicas, doenças do sangue ou do sistema imunológico. Quem tem HIV, mesmo que não tenha AIDS, não pode, tá? Algumas outras complicações de saúde, pode ser que sim, pode ser que não. Então, tem o glamídia, né? Tem o vírus da glamídia. Pode, então vai ter casos que sim, casos que não. Então, vai ser analisado. De qualquer forma, você vai lá fazer a doação e você já ganha todo esse exame de grátis, né?
porque eles vão pegar o teu sangue, mesmo que você fale que isso ou aquilo, eles vão ver se sim ou não. Gente, uma coisa que é lenda, quem tem tatuagem pode ser doador de medula? Sim! Quando faz recente a tua tatuagem, você não pode doar sangue. Mas você pode fazer o teu cadastro, não tem problema, teu cadastro vai ficar lá. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá, gente? Então, doação de sangue é uma coisa e cadastro de doador de medula é outra coisa, que pode ser feita junta ou não, tá? Então, outra coisa importante, que se você já fez o cadastro de doador de medula, é que você mantenha o teu cadastro em dia. Imagina, gente, olha só de pensar nisso me dá uma tristeza. Vamos supor que a pessoa precise da medula. Então, vai lá, o médico vai colocar os dados da pessoa, né, no sistema e vai aparecer lá o doador que é compatível. Então, o seu Joaquim da Silva Xavier, né? Quem é? Tiradentes, acho. É compatível com o Antônio. Aí, vamos chamar, então, o seu Joaquim. Aí, pega o telefone que tá ali no cadastro, liga pro seu Joaquim. Não tem ninguém com esse nome aqui. Não, esse celular eu comprei faz 3 semanas. Aí, então, vamos procurar pelo endereço. Manda lá um aviso pela agente de saúde. A agente de saúde vai lá e bate na porta lá do endereço que tá no site. Chega lá, seu Joaquim não mora mais aqui. E aí? Imagina a decepção do médico, a decepção do paciente, que provavelmente nem ficou sabendo, mas se ficou sabendo, né? De que existe em algum lugar o seu Joaquim, que pode salvar a vida, mas o seu Joaquim mudou de casa e não atualizou o seu cadastro, tá? Então, olhe só como é importante você entrar no site do Redome e deixar lá tudo em ordem, o teu cadastro, o número do teu celular, outro celular para contato, endereço de um vizinho, de um amigo, tudo lá, tá? Inclusive, o site do Redome é o lugar mais confiável para você ter qualquer tipo de informação, tá? Então, você vai lá no Hemocentro da tua cidade ou de outra cidade, não tem problema nenhum, vai fazer uma coleta de sangue. Você pode doar também já nesse mesmo momento sangue para transfusões, né? Ou não. Um fato interessante, os testemunhas de Jeová, eles doam medula óssea. Eu já vi alguns falarem que sim e outros falarem que não, tá? Então, eu não sei dizer ao certinho como a organização vê isso, mas eu já vi sim testemunhas de Jeová irem lá, fazerem cadastro de doadores de medula e não doar o seu sangue para transfusão, tá? Então, não é uma doação de sangue, é medula, entendeu? O sangue é só para fazer a investigação. E aí é a medula que vai ser colhida caso aconteça de ser compatível com alguém, tá? E também assim, ó, gente, não é porque você se cadastrou que você vai ser chamado um dia, tá? Na verdade, é meio assim, tipo, mesmas chances de ganhar na Mega Sena, tá? Mas se você for chamado, olha que maravilhoso, você vai mudar uma vida, não, você vai dar uma vida. É como se você estivesse dando uma vida. E sabe o que isso vai mudar na saúde do teu organismo? Nada, tá? Vão fazer um monte de exame em você já ganha todos os exames de graça, tá? Para ver se nesse período você não adoeceu, depois que você fez o cadastro. Vão te pesar, porque tem um peso mínimo também para poder ser doador e tal. Se tudo estiver de acordo, eles vão retirar da sua medula. Não é da coluna, tá, gente? Porque só de pensar em tirar alguma coisa da coluna dá um medo. E se eu ficar aleijado? Não, não é da coluna, tá? Se é um bebezinho, vai ser tirado um pouco da bacia do bebezinho e um pouco do cordão umbilical, tá? Se for um recém-nascido. Se for maior, vai retirar da bacia. Jo, mas dói? Não, você vai receber tudo que for necessário para você ficar confortável, desde a analgesia até o cobertor,
tá? Eles tratam o doador de medula como se fosse um rei, porque ele está sendo realmente um rei ali, tá? Aí vai ficar umas 4 horas em observação, tem alguns hospitais que deixam mais, mas geralmente é 4 horas. Mais pelo teu emocional do que por outro motivo, tá? E depois, como eu faço com a falta dessa medula? Não, gente, não vai faltar. No dia seguinte, ela vai já estar com uma resposta boa, ela já vai estar se refazendo normal e você só vai ter a lembrança que salvou uma vida mesmo, tá? Então, enquanto o doador vai se preparando nesses exames, né, tudo isso, o receptor também vai estar sendo preparado. Ele vai estar num isolamento, fazendo químio, rádio, tomando alguns medicamentos para zerar o sistema imunológico, tá? Então, vai ter que baixar muito esse sistema imunológico, que vai substituir todo o sistema imunológico e não pode ter nada de restígio ali, porque senão vai ter rejeição, tá? Então, a medula, depois que foi tratada em laboratório, vai ser preparada e vai ser colocada na corrente sanguínea do paciente, tá? Então, ele recebe a medula sadia como se fosse uma transfusão de sangue. Uma vez isso na corrente sanguínea, as células da nova medula vão se alojar lá na medula óssea. Elas vão procurar a medula óssea e vão lá. E aí, tá, mandou lá a medula pela corrente sanguínea, tudo modificado, novo sistema imunológico, e agora faz o quê? Reza, né? Porque tudo vai depender da medula ser aceita ou não pelo organismo, tá? Tem alguns fatores, tem até uma doença que se chama doença do enxerto contra o hospedeiro, tá? Tem a aguda, que é logo no começo, mesmo o sistema imunológico tentando zerado, o organismo reage contra aquela medula, ali nos primeiros dias ou horas, ou a doença do enxerto contra o hospedeiro crônica, que aí vai acontecer após 100 dias. Então, só vai se concluir que a medula pegou depois de 4 a 6 meses. Aí, assim, certeza absoluta, essa medula pegou. Então, lá nos primeiros dias tem aquela festança lá, a medula pegou, a medulinha pegou e tal, mas aí tem que ficar de acompanhamento, tem que ficar de olho, porque pode acontecer dessa doença aparecer de novo e rejeitar a medula, tá? Aí é bem ruim a situação, tá? E a suplementação, Jô, como é que fica, né? Porque o período que o paciente está sendo preparado para receber a medula, ele não pode usar nadinha nenhum, zero de qualquer suplemento, tá? Então, vamos supor que o Joãozinho receba o telefonema que achou um doador e deve ir ao hospital. A partir desse dia, ele não deve usar nenhum suplemento. Nada. Nem magnésio, tá? Ai, João, mas eu tô na fila, então eu não posso tomar fósforo e os suplementos? Deve sim. Quando você for chamado, terá o período para baixar a tua imunidade. Lembra? Que aí vai fazer o tratamento para baixar a imunidade com quimioterapia, radioterapia, todas essas coisas. Aí sim que você, durante esse período de inibição do sistema imunológico, aí você não pode usar nem a fósforo, nem suplemento, nada, tá? Então, a gente tem que esperar o melhor e se preparar para o pior, tá? Qual que é o pior? O pior é essa medula demorar ou ela nunca chegar, tá? Então, você precisa começar o plano B antes do plano A, entendeu? Então, qual que é o plano A? Plano A é o transplante de medula, plano B, suplementação e fósforo. Mas o plano A pode demorar, então já começa o plano B antes do plano A, entendeu? O rolo aqui que eu fiz, mas deu para entender, né? Então, o paciente com medula pode tomar fósforo? Não só pode, o paciente com medula não, desculpe. O paciente com leucemia, ele pode tomar fósforo? Não só pode, como deve, tá? Tem que tomar fósforo. Porque essa espera, a gente, pode ser bem longa, tá? E pode ser que quando te ligarem, essa leucemia já nem exista mais, tá? Mas assim, ó, lembrando que a fósforo, ela vai sinalizar. O zinco, por exemplo, que tem na Neolife, ele ajuda a subir o sistema imunológico, mas quem pode ter acesso a uma suplementação mais completa, tem recursos financeiros para isso, deve usar esse recurso sim. Então, fazer uma suplementação mais completa, procurar um terapeuta ortomolecular,
para você fazer isso de uma forma melhor possível, tá? Você já ouviu falar do N-Tense? Então, eu vou falar aqui um pouquinho do N-Tense, tá? Teve pesquisas feitas nos Estados Unidos. Presta atenção que aqui agora eu vou contar uma malandragem da Jo aqui, tá? Então, essas pesquisas foram feitas por mais de 20 laboratórios a pedido de uma naturopata, a doutora Leslie Taylor, tá? E ela tinha também 2 filhos que eram bioquímicos e constatou-se, então, nesses estudos que existem substâncias anticancerígenas e citotóxicas com potencialidade 10.000 vezes, isso é estudo, tá? 10.000 vezes mais potentes que a série de quimioterapia adrimicina, tá? Então, eles fizeram um estudo em duplo cego do uso do N-Tense e acabaram provando isso, tá? Então, eu vou contar assim a história do N-Tense em si, como que a gente tem hoje acesso ao N-Tense. A doutora Leslie Taylor, ela teve leucemia, daí ela veio na Amazônia peruana para se tratar com xamanismo, tá? E aí, em 8 meses, ela viu que ela estava remida, feliz e voltou embora, né? Mas aí ela chegou lá na América e ficou pensando, mas o que eu tomei que eu estou tão bem? Então ela voltou e fez pesquisas e descobriu que o que os índios tinham dado para ela era graviola e mais 7 ervas da floresta amazônica junto, tá? Eles faziam um preparado, um chá lá e um chá não, seria uma infusão, né? E daí davam para ela e foi aí com isso que ela teve a remissão. Então, ela foi embora e ficou muito feliz e aí começou os estudos e produzir o N-Tense. Só que o N-Tense chegava em cápsula aqui para nós de 2 formas que não eram legais. Uma que chegava assim absurdamente caro, né? E outra que era assim, tinha que tomar 6, 8 cápsulas por dia, porque esse extrato ele não era otimizado. Como que eu vou falar? Ele era muito grosseiro, entendeu? Então, aí ele precisava muitas cápsulas para fazer a ação que ela fazia lá, tomando ele em líquido. Mas aí o que aconteceu? Apareceu assim, vamos dizer, um anjinho, né? Para ajudar a gente e me deu a fórmula. Tá? Então, do jeito que eles faziam lá. Eu não posso dizer o nome dele, tá? Mas assim, ele sabia, por exemplo, tá? Só uma suposição, que precisava 1,7 kg dessa e daquela erva, não lembro agora de cabeça certinho, para fazer tantas cápsulas, tá? Aí, isso foi em 2014, 2015, mais ou menos. E tá, ele me falou isso e eu fiquei assim louca de vontade de conseguir isso para nós, mas não tinha como. Aí um outro rapaz, eu falei isso no meu grupo na época, e aí um outro rapaz, o Adriano Harlen, que na época tinha câncer, ele me levou até um farmacêutico que era amigo dele, que era fera lá em São Paulo, calculou tudo para nós, e aí a gente começou a fazer em cápsula. E o cara, ele fazia uma trituração das ervas bem legal, que daí a gente podia tomar 3 cápsulas por dia só, em vez de 6, 8, que nem era a original. Gente, eu não tenho nenhum problema em contar isso, porque são as nossas ervas, né? E é da nossa floresta. E nem pela lei isso é considerado espionagem industrial, tá? Então não tem problema nenhum. Tô limpinha e de consciência tranquila e dentro da lei em ter conseguido essa fórmula. Aí, hoje em dia, então eu posso dizer assim, praticamente fui eu que trouxe a fórmula para o Brasil, né? Através dessa pessoa que ajudou a gente lá. Hoje a gente encontra até no Mercado Livre. Eu não sei se é verdadeiro que tem no Mercado Livre, se não é, se é bom, se não é, tá? Mas a gente encontra a mesma fórmula até no Mercado Livre, tá? Só que aí também era muita cápsula e também era muito difícil de fazer, não tem como registrar. E então a gente conseguiu no laboratório Terra Vida, agora recentemente, ele em líquido, em 1,5 ml por dia, tem uma ação assim absurda, maravilhosa, tá?
Então, queria contar aqui para vocês. Se você tiver interesse em adquirir esse NTense líquido do Terra Vida, você pode procurar um consultor da NutriHair, que ele vai direcionar você para adquirir, tá? Então, tem essa possibilidade de você usar junto com a fosfetaleonamina. Só para leucemia, não, para tudo, tá? E não serve só para leucemia, ele serve para todo paciente oncológico. Ele cura câncer, Jô, né? Oh, nossa, meu Deus, você tá dizendo que cura? Não disse isso, não me coloca em rolo com a Anvisa, pelo amor de Deus, tá? Eu falei que os estudos na América do Norte mostraram um bom desempenho, tá? Então, deixa eu ver aqui o que mais que eu falei para eu fugir logo deste assunto. Ah, e ele é mais potente que a química, por isso vai substituir a química? Claro que não, tá, gente? Também, assim, a terapia que nós trabalhamos se chama terapia integrativa. Então, nenhum terapeuta integrativo pode falar para você pare com a químio ou não, tá? Então, isso daí não vem ao caso, tá bom? Então, eu acredito que eu falei tudo. Deixa eu ver se tem algumas perguntas. Tá ruim aqui, então eu não tô conseguindo enxergar muito bem as coisas, sabe? Deixa eu entrar aqui pra eu ver se eu vejo alguma pergunta. Não tem pergunta porque a live tá bem explicada, não tem pergunta porque não tem ninguém me vendo, ou não tem pergunta por quê? Sei lá, gente. Não consigo nem visualizar aqui, minha internet tá péssima. Bom, depois eu vou olhando ali e vejo as perguntas e vou respondendo vocês, tá? Então, eu vou encerrar. E qualquer dúvida, vocês chamam lá no WhatsApp. Meu contato é 41995933223. Lembrando que eu sou naturopata e terapeuta sistêmica, tá bom? Então, até a próxima. Falamos aí, tá, gente? Tchau!